Olá, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar sequência hoje às exposições sobre a Confissão de Guanabara, uma confissão feita em território nacional, em território brasileiro. E vamos estudar então propriamente o artigo de número 11 e o artigo de número 12. E para iniciarmos, vou fazer a leitura do artigo de número 11, que diz: cremos que pertence só à palavra de Deus perdoar os pecados, da qual, como diz Ambrósio, o homem é apenas o ministro. Portanto, se ele, o homem, condena ou absolve, não é ele, mas a palavra de Deus que ele anuncia. O Agostinho, neste lugar, diz que não é pelo mérito dos homens que os pecados são perdoados, mas pela virtude do Santo Espírito, porque o Senhor dissera aos seus apóstolos: recebei o Santo Espírito. Depois acrescenta: se perdoardes alguém os seus pecados, e o texto segue. Cipriano diz que o servo não pode perdoar a ofensa contra o Senhor. E com esse artigo, nós podemos entender que a confissão está falando sobre a confissão de pecados. E ela mostra uma diferença entre o pensamento romano, o pensamento católico, e o pensamento reformado. E enquanto o pensamento católico vai colocar a autoridade sobre aquele que ouve a confissão, e ele então seria o responsável por perdoar ou não, e assim impor as penalidades para serem cumpridas, e então o pecado será perdoado. O pensamento dos mártires de Guanabara é diferente. Eles entendem que não é o homem que perdoa o pecado, ou não é a obra de um homem que vai ser eficaz no perdão do pecado. O pensamento dos reformados, então, entende que somente o Espírito Santo é aquele que atua para perdoar os pecados ou não. É através da obra de Cristo que os pecados são perdoados. Então, dessa maneira, não há possibilidade de alguém salvar a si mesmo ou de salvar uma outra pessoa. E é claro, o texto bíblico nos mostra que a igreja ela tem as chaves do reino, e ela que delega essas chaves. Mas ela não faz isso de si mesma. Não é a igreja que é a autoridade máxima, mas sim a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem condena a que salva os pecadores. Então, quando a igreja recebe as chaves, ela atua como ministro da palavra de Deus. É a palavra anunciada que é a responsável pelo perdão ou não dos pecadores. Então, no artigo de número 11, nós aprendemos que somente Deus pode perdoar pecados, e a igreja ela tem que agir em conformidade com a palavra de Deus, e sem a palavra, ela não tem autoridade nenhuma. E dando sequência aqui para o artigo de número 12, ele vai nos dizer o seguinte: quanto à imposição das mãos, essa serviu em seu tempo, e não há necessidade de conservá-la agora, porque pela imposição das mãos não se pode dar o Santo Espírito, porquanto isto só a Deus pertence. No tocante à ordem eclesiástica, cremos que Paulo dela escreveu na primeira epístola a Timóteo, em outros lugares. E aqui a confissão ela vai falar sobre a ordenação de ministros. E ela vai destacar que a imposição de mãos ela não é um sacramento, ela não tem poder em si mesma, mas ela é um simbolismo, pois ela não tem a imposição de mãos, ela não tem o poder de dar o Espírito Santo a alguém, e sim é o próprio Deus que faz essa imposição. É Deus quem envia o Espírito Santo a alguém, e não a imposição de mãos. Vale destacar que, embora ela seja um simbolismo, ela é muito importante no meio reformado, na igreja reformada. E, dando sequência, a confissão ela vai mostrar as características para se eleger alguém como ministro. Então a confissão mostra e cita o texto de 1 Timóteo 3, que ele vai nos dizer o seguinte: vou fazer a leitura dos primeiros 7 versículos. Fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja.
É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. E o texto segue falando sobre o diaconato e afins. Ele vai dizer quase a mesma coisa. E o importante a ser destacado neste texto são as características que alguém deve ter para ser um ministro da palavra, ser alguém que vai ensinar, ser alguém que possa repreender alguém, outros fiéis. E então essas características são muito importantes e elas devem ser seguidas na igreja. E aqueles que não apresentam essas características não são aptos para o ministério, seja como pastor, seja como presbítero, seja como diácono. Eles não estão aptos e então não merecem e não podem estar nesses cargos. E então, dessa forma, nós vemos que o artigo 12 vai nos ensinar acerca do ministério e acerca da imposição de mãos. Esta sendo apenas um simbolismo e que remete à igreja primitiva, destacando então que ela é um ato importante, mas ela não é um sacramento. E também nós aprendemos a respeito do ministério. O que alguém deve ter para ser um bom ministro e para ser elegível ao ministério, ao sagrado ministério. E estes foram os 2 artigos de hoje. Espero que tenham entendido. Nós esperamos vocês em outros encontros e que Deus nos abençoe. Até uma próxima.